Olá, tudo bem? Nosso assunto de hoje é gasto energético. Nós vamos falar um pouquinho do que é gasto energético, né? Como nós fazemos para medir a quantidade, então, de energia que nós gastamos no dia a dia, nas diversas atividades que a gente faz, e por que isso é importante de estar sendo trabalhado com vocês no âmbito do curso de nutrição, tá? Vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Muito bem. Então, o gasto energético diário, ele pode ser entendido como a produção total de calor ou de energia, né, pelo indivíduo. Quando a gente fala em calor e energia, a gente está falando de uma energia que circula, né? Nós temos a energia que está presente nos alimentos, quando nós ingerimos esses alimentos no processo de digestão, através da respiração celular, essa energia é liberada para o nosso corpo e transportada e armazenada. E nós temos uma energia que é gasta pelo nosso organismo. É desse processo energético que nós estamos falando no dia de, né, nessa aula de hoje. Em termos de unidade de medida, nós temos algumas unidades para falar em energia, né? A unidade internacional é o Joule, que é a energia necessária para deslocar 1 quilo à distância de 1 metro pela força de 1 newton. E nós temos também a unidade caloria, né, que ela é a energia necessária para elevar a temperatura da água, né, em 1 grau, de 14,5 para 15,5 Celsius, 1 grama de água. Mas o mais usual, tanto para falar, né, sobre os alimentos, como para falar dos gastos que estão dentro das atividades que a gente realiza, é falar em quilocaloria, né, que é o mais usual. Quantas quilocalorias tem numa determinada refeição e quantas quilocalorias eu gastei quando eu caminhei ou quando eu fiz uma atividade, né? Essa é a pergunta e a maneira mais usual, em termos de unidade de medida, que as pessoas falam em energia. A conversão mais direta e bem simples aqui para vocês terem é que 1 caloria é igual a 4,184 quilojoules, tá? Essa é uma conversão bem fácil de fazer, só mesmo usando uma regra de 3. Por que nós estamos falando sobre gasto energético aqui no âmbito da nutrição? É porque, atualmente, principalmente no cenário epidemiológico, né, de excesso de peso que nós vivemos no Brasil e no mundo, e de consumo de alimentos bastante alimentos ultraprocessados, né, e também aumento de sedentarismo, falar em gasto energético é essencial para a gente pensar em como trabalhar o incentivo, né, em relação ao estilo de vida mais ativo e a prevenção e a promoção de saúde e de programas relacionados à nutrição, né, principalmente o excesso de peso. O gasto energético também é essencial para a gente calcular o balanço energético, né? Balanço energético seria a diferença da energia que nós ingerimos através dos alimentos e a energia que nós gastamos no nosso dia a dia. Uma vez que a gente entende e consegue calcular, medir esse balanço energético, a gente tem uma ideia para fazer diagnóstico, para fazer intervenções, para fazer acompanhamento, seja porque a gente precisa incentivar o ganho de peso ou a perda de peso, ou de alguma outra forma acompanhar um indivíduo ou uma coletividade, né? Além disso, conhecer o gasto energético é importante para pensar os programas que são voltados para grupos, né, coletivos, como a saúde do trabalhador ou grupos escolares. Por exemplo, o PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele tem vários preceitos, né, de quantidades energéticas e proteicas, por exemplo, que tem que ser oferecida aos escolares, com base nos requerimentos energéticos, né, com base no gasto energético que esses escolares têm. Então, por isso, uma importância aí relacionada ao porquê de falar em gasto energético, né? E, além disso, a gente também tem a orientação ou o trabalho na medicina esportiva, né? Focando o desempenho esportivo, que também é essencial o gasto energético nessa área. Mas agora eu queria mostrar para vocês um pouquinho, vocês olhando atrás, o porquê que eu comecei essa aula apresentando uma foto, né, de um gari, e não, por exemplo, essa imagem, né?
tão bonita, na verdade, aqui dos 2 medalhistas olímpicos recentes, né? A Rebeca Andrade e o Bruno Fratos, né? Porque, na verdade, quando nós falamos em gasto energético, o esporte, e principalmente o esporte de alto rendimento, ele faz parte apenas num pequeno fragmento, né? Uma pequena parcela da importância de se falar do gasto energético e nutrição está dentro, né, relacionada com essa questão do desempenho físico de alto rendimento, né? Eu poderia ter usado no slide de apresentação a imagem, né, do gari junto com uma contraposição de sedentarismo, ou a gente poderia falar de crianças e exposição à quantidade excessiva de telas, né, videogames, computadores, tablets, ou mesmo apresentar uma imagem linda dessa do fotógrafo jamaicano, de crianças brincando, né, mostrando a importância da atividade física e do gasto energético para o desenvolvimento e crescimento saudável. Então, trago para vocês essa ideia de que temos que olhar para essa aula de hoje, entendendo que o gasto energético que nós estamos falando não é relacionado necessariamente com o esporte, né, mas sim com uma outra vastidão de importância que está relacionada em entender e compreender o gasto energético nas populações. Então, nesta aula, o que nós vamos ver? Nós vamos ver os componentes do gasto energético, depois vamos entrar numa lista grande de métodos de avaliação do gasto energético, tá? Nós vamos ver cada um desses itens, é um pouco extensivo, mas eu vou tentar fazer de maneira bastante sucinta e depois liberar para vocês indicações de leituras complementares, para que não fique tão cansativo, tá bom? Vamos lá, começando com os componentes do gasto energético, então. São 3 principais os componentes do gasto energético: a taxa metabólica basal, termogênese dos alimentos e a atividade física. Esses 3 componentes, eles formam o nosso gasto energético como um todo, tá? Vamos ver um pouquinho o que é cada um, para ver se fica claro para todos nós. Começando, então, com a taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal é a energia necessária para a manutenção das funções vitais, atividade mínima das células do corpo em repouso acordado, né? Então, se nós pensarmos, se eu não estiver fazendo nenhuma atividade física, estiver apenas acordada, em repouso, toda a energia que eu gasto para manter o meu corpo vivo, trabalhando, as minhas células funcionando, esse conjunto energético é chamado de taxa metabólica basal. O que influencia a nossa taxa metabólica basal? Nossas características biológicas, como, por exemplo, sexo, idade, peso, estatura, composição corporal. Em linhas gerais, homens gastam mais, têm um metabolismo mais intenso do que mulheres, devido principalmente a terem uma composição corporal mais rica em massa muscular do que a maioria das mulheres. Em linhas gerais, com a idade, nós diminuímos, né, a nossa taxa metabólica basal. Quando mais novos, nossa taxa metabólica basal é mais intensa. Quanto mais pesados e mais altos, nossa taxa metabólica é mais alta também. Isso bem em linhas gerais, né? A nossa taxa metabólica também é influenciada pelos ciclos da vida, né? Então, durante a adolescência, gestação, lactação, essa taxa muda, né? Em relação a outros ciclos, né, da vida. Aspectos comportamentais, como o tabagismo, a própria aptidão física, né, também faz com que a taxa metabólica basal se altere. Fatores ambientais, como temperatura, altitude, pressão atmosférica, né, também são questões que também interferem no nosso metabolismo basal. E fatores de injúria, né, relacionados a adoecimento ou a traumas físicos que a gente venha a sofrer. Toda vez que nós estamos doentes, há uma tendência de aumento da nossa taxa metabólica basal, porque o nosso corpo acaba tendo que lutar, né, reagir em relação a esse adoecimento, e com isso as nossas funções metabólicas, elas também se alteram, tá? Esse conjunto esses são exemplos, né? Tem muitos outros fatores que poderiam estar aqui, mas são os principais exemplos de aspectos que determinam aí a nossa taxa metabólica basal. Vamos então passar
para a termogênese dos alimentos. O que é isso, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso em algum momento. A termogênese dos alimentos é a energia necessária para realizar os processos de metabolismo que ocorrem com a alimentação, né? A partir do momento que eu me alimentei, eu estou ativando partes do meu corpo para digerir esse alimento. Então, aquela ideia, aquela frase de que a gente precisa comer porque a gente gasta mais energia, porque a gente tem que digerir o que comeu, tem um fundo de verdade, né? Realmente a gente precisa de energia para digerir os alimentos que a gente consome, né? E esse gasto energético é chamado de termogênese dos alimentos. A termogênese, ela depende da composição dos alimentos. Em linhas gerais, as gorduras, elas exigem menos para serem digeridas e as proteínas exigem mais, né, do metabolismo nosso para o processo de digestão funcionar. É daí que vem um pouco a ideia de dieta proteica, focando no aumento, né, metabólico, mas nós não vamos entrar nisso nesse momento, só para vocês terem uma noção de que, de fato, alimentos com diferentes composições, eles acabam implicando num gasto energético diferenciado para serem metabolizados. Mas dentro de uma dieta mista, que é a dieta da maioria da população, essa termogênese dos alimentos, ela representa cerca de 10% do nosso gasto energético diário, tá? Isso para praticamente todos nós, com uma variação pequena a depender da composição dos alimentos. O terceiro componente do gasto energético é a atividade física, que pode ser definida como qualquer movimento corporal produzido por musculatura esquelética, né, que resulte de algum custo energético para além daquele custo que eu tenho em relação ao meu metabolismo basal. Tendo esse conceito de atividade física, ele vai, né, de acordo com o que eu estava falando um pouquinho antes, né, nessa visão mais ampliada. Nós estamos falando de atividade física no sentido de movimento. Qualquer movimento musculoesquelético é uma atividade física. Eu, neste momento, aqui, gesticulando com vocês, falando, eu estou fazendo uma atividade física de baixo gasto energético, por eu estar sentada, apenas falando, mas é uma atividade que agrega um gasto energético para além do meu metabolismo basal. Então, é uma atividade física, né? Eu falo isso porque a gente tem um senso comum que toda vez que pensa em atividade física, a gente pensa em esporte, né? Ainda mais nesse momento de Olimpíada, onde tudo é relacionado ao esporte. E, na verdade, a atividade física está bastante além do esporte. A gente tem 4 dimensões da atividade física, que elas estão divididas aqui de maneira didática, né? Elas não são estanques, não são totalmente congeladas, mas nós temos as atividades físicas de trabalho, como essa que eu estou fazendo nesse momento. Temos atividades físicas de transporte, que é aquela atividade de caminhar, ou dirigir, ou pegar um ônibus que eu faço para ir de um lugar para outro. Atividades físicas de não trabalho, ou de lazer, que são todas as outras atividades que eu faça, que não são meu trabalho, mas não necessariamente são lazer. Então, pode ser, por exemplo, ir à igreja, né? Acho que muita gente tem esse hábito, visitar amigos, sentar, conversar, assistir televisão, ler um livro, falar no telefone, né? São atividades, muitas vezes, de não trabalho, algumas são de lazer, outras não. E o quarto componente é o esporte, visto aqui como aquela atividade que eu me preparei para fazer, né? Que eu decidi, eu vou agora caminhar, ou eu vou praticar uma atividade. Quando eu faço uma escolha consciente de fazer uma atividade, a gente entende ela como um esporte, né? Essas 4 dimensões, como eu falei, elas não são totalmente... É uma classificação mais didática para a gente ter a dimensão de que a atividade física inclui todos esses aspectos, né? Ok. Então, o próximo desafio para a gente é ver um pouco de quanto desses aspectos estão compondo, né? Nós temos 3 componentes do gasto energético, mas como é que ele se distribui? A nossa taxa metabólica basal, ela é o nosso maior gasto energético diário.
cerca aí de 60% do nosso gasto energético diário, ele é a nossa taxa metabólica basal. 10%, como eu comentei, aproximadamente, é a energia que nós gastamos para a digestão dos alimentos, e os outros 30%, aproximadamente, são de atividades físicas, né? Musculoesqueléticas. Algumas são atividades diárias, que não são atividades esportivas, né? E uma parcela delas, para quem pratica, é uma atividade mais direcionada, um esporte ou um exercício físico, né? Olhando, então, para o conjunto, né? Imaginando que essa barra aqui, né? Essa coluna, ela representa o nosso gasto energético total de um dia. A grande maioria do gasto energético que nós temos diariamente advém do nosso metabolismo basal, né? Para pessoas mais sedentárias, que não fazem nenhuma atividade física, esse metabolismo basal ocupa quase que 70%, né? Ou até um pouco mais do dia a dia da pessoa, né? E as atividades físicas aqui, elas vão ocupar um percentual maior, né, desse gasto energético conforme as pessoas executam mais, né, atividades. Mas essa é aproximadamente a distribuição. Mesmo atletas de alto rendimento que praticam atividade física intensa por várias horas, né, todos os dias, ainda assim, no final do dia, pelo menos aí um grande percentual, né, 50% do gasto energético deles ainda é apenas da taxa metabólica basal. Muito bem, vamos entrar então agora para como que a gente faz para medir, né, esse gasto energético. Bom, se a gente tem esses 3 componentes, a gente vai ter que arrumar uma forma de avaliar, seja a atividade física, seja a taxa metabólica, né? A gente tem que avaliar esses componentes em separado e depois somar, ou todos juntos. Nós vamos ter que pensar em formas para isso. Existem formas diversas, tá? Nós vamos passar por uma a uma, tá bom? Vamos lá. O que nós queremos fazer com esses métodos, seja qual deles for, né? A gente quer pegar o nosso gasto energético diário, né? E ver a quantidade de energia ou de calor que é produzida diariamente, né? Qual que é o meu gasto energético diário? Quanto que eu gasto em calorias em 24 horas, né? Essa é a principal pergunta que a avaliação do gasto energético quer responder. Como que a gente faz para medir isso? É o que a gente vai ver agora. Começando pela calorimetria. A calorimetria, ela pode ser direta, tá? O método calorimetria direta, aqui é uma imagem de um calorímetro bastante antigo. É o primeiro calorímetro que se tem conhecimento na história. O calorímetro, ele é um cômodo fechado, né? Uma sala fechada, onde você tem um sistema de água que consegue captar a variação de temperatura dentro desse cômodo. Então, se eu coloco uma pessoa aqui sentada, né, e ela fique ali por algum tempo, né, tem que ser um tempo prolongado, o calor que essa pessoa produzir, eu vou conseguir identificar esse calor através da variação da temperatura desse sistema de água que circula nesse ambiente, tá? Esse é um método de calorimetria direta, né? Ele tenta medir o calor diretamente produzido pela pessoa. É um método padrão, uma precisão bastante elevada, porque ele mede diretamente o calor produzido pelo corpo, né? Porém, é um método que exige um longo tempo do indivíduo dentro de uma câmara, né? Dentro de um cômodo fechado. Não é possível a gente medir atividades específicas, né? Se a pessoa está andando, caminhando, tal, porque a pessoa está ali confinada, né? Ela não está fazendo atividades dela de rotina, que também não são possíveis de medir, né? A gente consegue, se a gente mantiver a pessoa dentro dessa câmera fechada por um bom tempo, a gente consegue medir o calor que ela compartilha com esse cômodo, né? E se nós estamos interessados em medir o calor, nós estamos medindo exatamente o que a gente quer, né? Então, é um método relativamente simples, né? Eu estou medindo diretamente o que eu quero medir, o calor, tá?
Mas é bastante complexo, porque você tem que ter toda essa estrutura dessa câmera, que não é simples, não é barata, né? Além do que é um ambiente artificial, e aí você não vai ter a pessoa à vontade, né? A pessoa vai ter que ficar um tempo, enfim. Existem pouquíssimos calorímetros desse tipo no mundo, e eles são muito pouco utilizados devido a toda essa dificuldade que eu estou apresentando. Mas é um método, né, padrão para essa medição. Então, estou trazendo aqui para vocês. Como ele é um método complicado de ser feito, a gente, né, os cientistas, a literatura desenvolveu a calorimetria indireta. Em vez de eu medir o calor, já que eu não quero, né, não tenho como medir o calor diretamente, eu vou medir troca gasosa. A ideia é medir o consumo de oxigênio da pessoa e lembrando da equação da respiração, que o nosso consumo de oxigênio, né, ele está relacionado com a produção de água, gás carbônico e energia, eu consigo indiretamente, né, estimar o meu consumo de oxigênio e converter isso em caloria, né? Então, essa é a lógica da calorimetria indireta. A minha intenção é medir o calor, mas chama indireta porque eu não meço o calor, e sim a quantidade de consumo, essencialmente, de maneira simplificada, o consumo de oxigênio, para que eu possa converter isso em caloria. Vamos ver um pouquinho mais em detalhe esse método. Então, o indivíduo se conecta ao calorímetro usando uma máscara e a gente verifica o consumo de oxigênio para estimar o gasto energético. A equação da respiração está aqui, só para lembrar a gente, né? Então, toda vez que nós consumimos uma quantidade de oxigênio, isso é relacionado proporcionalmente a uma quantidade de energia liberada, né? De ATP aqui, né? De adenosina trifosfato. Então, se não tem uma correspondência entre consumo de oxigênio e liberação de energia, eu consigo ter uma conversão. Para cada 1 litro de oxigênio, equivale a aproximadamente 5 quilocalorias. Então, dessa forma, a gente consegue estimar o gasto energético através desse método. O bom, né, da calorimetria indireta permite medir o gasto energético de atividades específicas. Então, a pessoa pode tanto utilizar a máscara por vários momentos, né, e eu estimar o gasto energético de 24 horas, ou eu posso medir a pessoa fazendo atividades menores. Ela pode utilizar a máscara enquanto lava a louça, enquanto caminha, enquanto faz atividades diversas, né? E eu posso verificar o gasto energético das atividades especificamente, né, em separado. A gente pode fazer essa medição de atividades diversas com várias pessoas, né? E com isso gerar tabelas com valores de conversão, de que possam converter atividades físicas em energia. Então, essa é uma aplicação, né, da calorimetria que também pode ser feita. Além disso, os aparelhos estão cada vez mais acessíveis em termos de preço e também de portabilidade. Vamos ver um pouquinho. Vocês vão ver que essa ideia de calorimetria não é recente, né? Aqui a gente está falando em 1932, é um dos primeiros calorímetros que se tem também registro na história, né? Um sistema bastante rústico, né? A pessoa não portátil, né? A pessoa está sentada com tipo um capacete, conectado, não sei se vocês conseguem ver aqui, alguns galões, né? De gases para tentar estimar um consumo de oxigênio. Aqui já estamos na década de 40, já são tentativas de portabilidade, né? Então, no caso, se sabe previamente a quantidade de oxigênio nesses balões, e conforme a pessoa faz atividade física, no caso aqui é corrida e aqui está serrando uma madeira, eles consomem oxigênio, posteriormente avalia a quantidade de oxigênio que permaneceu, né? Nos balões e, por diferença, consegue ver o consumo de oxigênio. Aqui a ideia é semelhante, mas com atividades mais de trabalho, atividades laborais, então de empurrar, né, um carrinho, empilhar, né, para a gente ter uma noção dos custos das atividades laborais.
E vindo para o mundo mais recente, moderno, atualmente esses aparelhos estão extremamente portáteis, todos Wi-Fi, né? Então, no caso aqui, a atleta consegue correr, o aparelho, eles estão menores, eles estão ficando do tamanho da palma da mão, essa imagem quer mostrar, que são aparelhos leves, que podem ser amarrados no corpo, e transmitem informação Wi-Fi diretamente para computadores para ser analisado, né? Então, com isso, facilita bastante o uso desse método para diversas atividades e para o cálculo do gasto energético total. Além disso, a calorimetria indireta, ela é usada para medir a taxa metabólica basal, que nós acabamos de falar, né? Essa aqui é uma imagem do laboratório de avaliação nutricional da UF, em Niterói, né, da Federal Fluminense, medindo a taxa metabólica basal de um voluntário. Aqui é um calorímetro, esse calorímetro não é portátil, né, porque ele foi adquirido para fazer essa atividade de medição de taxa metabólica, mas o que está sendo feito aqui é o indivíduo está, como eu comentei no início, está deitado, em repouso, acordado, respirando, e está sendo medida a quantidade de oxigênio que ele consome para poder, então, calcular, né, medir a taxa metabólica basal do indivíduo, né? No caso aqui não é uma máscara, é mais quase um capacete, pelo conforto, né? A máscara é um pouco mais desconfortável, esse capacete, apesar de maior, já que a pessoa vai ficar deitada por um tempinho ali, medindo o consumo de oxigênio, é mais confortável para a maioria das pessoas ter um pouco mais de espaço e não uma máscara para o consumo. Mas essa é uma utilidade muito importante da calorimetria indireta, a medição da taxa metabólica basal. Também é possível medir, então, essa taxa metabólica basal em vários indivíduos e, com isso, gerar equações de predição. O que são equações de predição, né? São equações que tentam, quando você não tiver um calorímetro, você tem a equação, onde você pode colocar a sua idade, sexo, peso, dependendo da equação, ela exige algumas outras informações, que são informações relativamente simples de serem adquiridas, e elas estimam, então, a taxa metabólica basal. E essas equações, elas foram geradas a partir de várias medições de taxa metabólica basal, através do uso do calorímetro, tá? Porém, ainda não há equações adequadas para várias populações no mundo, a maioria das equações são produzidas no hemisfério norte, em países desenvolvidos. Para a população brasileira, ainda não há equações de predição plenamente adequadas. Mas existem as equações que são recomendadas internacionalmente, então aqui estão para vocês, são as equações de Schofield, que foram publicadas em 85, mas ainda se fazem recentes, né, e são as equações mais recomendadas internacionalmente, enquanto não se tem equações específicas para a população. Então, se vocês quiserem calcular a taxa metabólica basal de vocês, de maneira estimada, né, vocês só verem aqui qual faixa etária vocês estão, se são homens ou mulheres, escolhe a equação, aqui ela pede apenas o seu peso, né, vocês fazendo todo o procedimento, lembrando primeiro os parênteses, depois colchete, depois o que está fora do colchete, vocês vão chegar no valor da taxa metabólica basal de vocês em quilocalorias por dia. O resultado que sair aqui dessa equação corresponde ao gasto energético basal de vocês diário. Não é o gasto energético total do dia, mas é aquele percentual de taxa metabólica basal, um percentual grande, em torno de 60% do que vocês gastam para se manter vivos. Tá? Em termos de aplicação da calorimetria, o que pode ser feito ainda? A gente pode multiplicar esse valor da taxa metabólica basal por um fator de nível de atividade física, ou de NAF, né? Para quê? Para tentar obter uma estimativa do gasto energético habitual. E como eu comentei anteriormente, essas equações que eu acabei de mostrar, elas vão te permitir estimar a sua taxa metabólica basal. Mas como então que você vai chegar no seu gasto energético total do dia? Aqui está uma forma simplificada. Se você não tiver um calorímetro, né, se você não tiver essa estrutura metodológica mais robusta, você pode multiplicar esse valor da TMB por um nível de atividade física.
Esse nível de atividade física, vamos lá, o que é? É preciso conhecer um pouco do estilo de vida do indivíduo para definir qual nível usar. Aqui está para vocês a recomendação de níveis de atividade física possíveis de serem utilizados, né? Então, se você você ou se quem está a pessoa que você está avaliando tem um estilo de vida mais sedentário ou pouco ativo, você pode escolher um nível de atividade física que vai de 1,40 a 1,69. Qualquer valor entre esses valores estaria adequado. Se a pessoa tem um nível de atividade mais ativo, né, ou moderadamente ativa, de 1,7 a 1,99, e uma atividade física mais vigorosa ou fortemente ativa, 2 a 2,4. Esses fatores de NAF, eles foram publicados pela FAO, né, em 2001, eles foram reafirmados por outras publicações posteriores. Existe essa publicação, ela explica melhor o que ela está chamando de sedentário, pouco ativo. Vale a leitura dessa publicação. É bem interessante, que a gente tem uma ideia de que moderado, ativo, se eu faço natação 2 vezes por semana, ou 3, eu posso entrar aqui. E não, né? Eles explicam muito bem que o sedentário ou ativo, ou pouco ativo, é a grande maioria da população atualmente, infelizmente. Para você passar desse nível para um nível mais moderado, é importante que você tenha não apenas uma atividade física de lazer ou de não trabalho frequente, mas que o seu trabalho também apresente alguma atividade mais intensa, né? E o fortemente ativo seriam as pessoas que têm o trabalho intenso e ainda praticam atividade. Então, os garis, por exemplo, que eu ressaltei no início da apresentação aqui dessa aula, eles estariam talvez aqui no fortemente ativo, né? Ainda que a atividade física deles possa não ser tão intensa quanto um esporte de alto rendimento, eles passam 8 horas do dia, né, pelo menos, ali numa atividade de gasto energético, né, grande, comparada comigo, por exemplo, que passo minhas 8 horas de trabalho em atividade sentada, né, falando, computador. Então, são diferenças de estilos de vida que não vão apenas focar a atividade de não trabalho, mas também o que a pessoa tem como atividade de trabalho, né, associada às atividades de não trabalho que ela faz, né? Então, vale a leitura para que a gente não caia no erro de usar um nível de atividade física muito elevado, quando a pessoa, na verdade, tem um nível de atividade física mais baixo, tá? Mas, basicamente, o que se faz é TMB vezes NAF, né? Taxa metabólica basal multiplicada por um desses fatores de atividade física. Esse método é chamado de método simplificado, tá? Ele é muito usado na prática clínica, na maioria das vezes é usado somente com as equações de predição que eu acabei de mostrar. Raramente se tem um calorímetro, né? Para medir, porque eu poderia medir a taxa metabólica basal do indivíduo com um calorímetro e usar um fator de NAF para encontrar um gasto energético, ou eu poderia ter o indivíduo utilizando a máscara por mais tempo e calcular o gasto energético diretamente. Então, aqui, o método simplificado, ele traz uma estimativa, né? É uma estimativa que é importante a gente ter em mente que, por isso, ela não é tão precisa, né? Há limitações nessas equações, né? E também nos fatores de NAF, né? Que a gente vai acabar escolhendo ali com base numa avaliação subjetiva, né? De qual estilo de vida eu acho que eu tenho ou eu acho que a pessoa tem. Então, acaba que não é extremamente preciso, é tão preciso quanto comparado quando eu realmente coloco a pessoa com a máscara, trocando gases, né? Ou mesmo dentro, então, de um calorímetro para medição do calor diretamente. O TMB vezes o NAF é um método bastante simplificado, que vocês vão usar muito. É esse método que vocês vão utilizar para ver o cálculo de gasto energético, produzir dietas no futuro. É dessa forma que se faz, mas é importante a gente saber que é uma simplificação de métodos mais robustos.
tá? Vamos um pouquinho para frente, avançando para os métodos de marcadores fisiológicos. Eles chamam marcadores fisiológicos porque eles vão tentar medir algo que realmente acontece na fisiologia do nosso corpo, né? Porque a calorimetria, ela está medindo a troca de gases, né? Mas não está medindo o que acontece no meu corpo diretamente. Marcadores fisiológicos, então, a frequência cardíaca ou o método de água duplamente marcada, eles já medem coisas, né? Medem aspectos, parâmetros do meu corpo. Por isso que são chamados de marcadores fisiológicos. Vamos lá conhecer um pouquinho mais. O método de frequência cardíaca, né? Monitora-se a frequência cardíaca do indivíduo simultaneamente ao uso do calorímetro para gerar uma curva de calibração. Então, no caso aqui da imagem, a moça está com vários fios que estão medindo a frequência cardíaca dela, provavelmente minuto a minuto, e através desse tubo, né, com o nariz tampado, também está se avaliando o consumo de oxigênio dela, né? A partir disso, se eu fizer várias vezes, com ela correndo mais rápido, menos, mais intensa, né, eu consigo gerar uma curva semelhante a essa aqui. Conforme eu aumento a frequência cardíaca, quanto de oxigênio ou de caloria a mais está sendo consumida, né? Conforme eu vou fazendo isso várias vezes, né, eu consigo criar uma curva específica para essa pessoa, né? Por isso que ela é chamada de curva de calibração, no caso individual. E a partir da curva de calibração, eu posso, aí, em outros momentos, apenas medir a frequência cardíaca e converter a frequência cardíaca em consumo de oxigênio ou caloria. É uma maneira simples, né? Relativamente simples, porque eu otimizo. Em vez da pessoa fazer as atividades físicas todas usando uma máscara de calorímetro, a pessoa vai usar a máscara de calorímetro algumas vezes no laboratório, numa esteira, gera uma curva de calibração, guarda essa curva. Aí, essa pessoa vai fazer atividades diárias sem máscara, medindo a sua frequência cardíaca. E depois eu consigo converter a frequência cardíaca em gasto energético calórico, né? Porque eu fiz uma calibração prévia numa curva. Essa frequência cardíaca no dia a dia, ela é medida por monitores que conseguem normalmente armazenar vários minutos de frequência cardíaca. Aqui, essa é um kit de monitoramento de frequência cardíaca bastante comum. As pessoas né, colocam essa fita no tórax, né? E ela capta a frequência cardíaca na região torácica. No pulso vem esse tipo um relógio, né, que está conectado à fita e com isso vai medindo a frequência cardíaca. E esse aqui é um aparelhozinho de infravermelho que depois consegue transferir toda a informação do relógio diretamente para o computador. É um kit bastante usado em pesquisa de pessoas que trabalham com essa área. Aqui trouxe para vocês essa imagem recente agora de um iWatch, né, da Apple, que para vocês verem também como tudo está evoluindo tão rápido, a gente tem que ficar até atento nessas modificações. Esses relógios da Apple, muitos deles conseguem também armazenar a frequência cardíaca de vários minutos, vários dias, e daqui a pouco a gente não sabe, né, a tecnologia aonde vai. Mas a lógica é a mesma, é você armazenar a frequência cardíaca por bastante tempo, né? De forma que facilite para que você possa converter isso em calorias posteriormente. O bom desse método é que ele estima as parciais, né, de atividade, então você não precisa, você pode medir atividades tanto durante 24 horas quanto apenas atividades pontuais. É relativamente preciso se você tiver essa curva de calibração prévia, o custo é baixo, é relativamente prático, né? Não tem tanta máscara o tempo todo. E é discutível atualmente na literatura possibilidades, né, de gerar equações de predição para que você não precise da curva de calibração. No momento, né, não se tem uma precisão muito alta desse método sem que haja uma curva prévia feita com o calorímetro, né? Mas existem pessoas trabalhando para isso, né? Cientistas trabalhando para isso. Pode ser que num momento mais adiante a gente consiga que esse método da frequência cardíaca possa ser feito de maneira mais simplificada,
né? E com isso agrega valor, né? Porque uma das coisas que a gente precisa, né, são métodos que sejam bons em termos de precisão, mas que sejam fáceis, né? Simples de serem feitos. É isso que os grandes estudos, né, que nós precisamos, né? Então, o nosso objetivo é esse. O método da frequência cardíaca, em termos de custo-benefício, ele é um método muito interessante. Ele não é tão preciso quanto a calorimetria indireta ou direta, mas ele em termos de custo-benefício, ele é um método que agrega muita coisa, né? Ele facilita em muitos aspectos, ainda que ele não tenha uma precisão exatamente tão alta quanto os métodos mais de referência. Mas feito todos os cuidados necessários, é um método bastante interessante, com bastante potencial, tá? É isso. Água duplamente marcada. Vamos lá. Esse eu acho que é o método talvez mais difícil de entendimento direto, né? Porque até agora nós falamos em calor, então a gente está medindo o calor de maneira direta ou indireta. A frequência cardíaca é outra coisa que para nós é palpável, né? A gente tem a noção de que conforme a minha frequência cardíaca aumenta, meu coração bate mais rápido, então meu consumo de oxigênio aumenta e eu produzo calor, né? Meu corpo também esquenta. Então, que há uma relação, né? O método de água duplamente marcada, ele envolve uma parte química, bioquímica, que talvez seja um pouco mais de entendimento menos palpável, né? E também é um método que, apesar de ser extremamente preciso, é bastante caro, então talvez apenas quando vocês, entre vocês, aqueles que forem trabalhar nessa área, que vão realmente ter contato com esse método. Vou falar bem rapidamente, para vocês terem uma noção, né, do que é. O indivíduo, ele bebe uma quantidade definida de uma água marcada, com isótopos de hidrogênio e oxigênio. Em vez de ser um hidrogênio comum e um oxigênio comum, né, como o H2O que está em toda a água, o indivíduo bebe essa água marcada com hidrogênio deutério, né, que tem um nêutron a mais, né, ele tem 2 nêutrons. E o oxigênio 18, que em vez de 16 nêutrons, tem 18 nêutrons. Então, é um oxigênio especial e um hidrogênio especial, que são, essa água, essa marcação é feita em laboratório, previamente, e a gente dá essa água para o indivíduo beber, tá? Depois, o que é feito? É analisada a quantidade, né, e a velocidade com que esse indivíduo elimina essa água marcada na urina, tá? E conforme a própria equação também da respiração que a gente tem, né, que usa a água, né, tanto na fase, né, de oxigênio, né, glicose, água, gerando gás carbônico, água e energia, né, essa equação ela é a mesma noção de pensar que o oxigênio, então, e o hidrogênio que está vindo dessa água marcada, ele tem uma relação direta com o metabolismo, né? E conforme essa água marcada é eliminada, isso vai ter uma relação direta com o meu consumo de oxigênio e, consequentemente, com a minha produção de calor. Vamos ver aqui um esquema para ver se fica um pouco mais claro. Então, o indivíduo ingere uma água marcada com esses isótopos de oxigênio e hidrogênio. Esses isótopos, eles vão se misturar com a água do corpo, né? Que é a água comum e com outras funções do corpo. E eles vão fazer parte das reações químicas e vão ser eliminados na urina, suor e vapor d'água. A gente não tem como medir o suor e o vapor d'água, mas a urina sim. Ao longo de alguns dias, vai ser coletada toda a urina do indivíduo e analisado, tempo a tempo, a quantidade e a velocidade de eliminação desses isótopos. E com isso, eu vou ter a noção do consumo de oxigênio e, consequentemente, aí eu posso fazer a conversão para caloria. Essa é a ideia. Eu sei que é um pouco abstrato, né? E eu também acho que não vale a gente entrar em tanto detalhe. Vocês podem ler depois com calma. Não é muito complicado, mas envolve essa parte bioquímica que é mais detalhada. É um método extremamente preciso, né? Porque toda a água marcada que for ingerida, ela tem que sair. Ela vai sair, né? De alguma forma.
E com isso, a precisão na quantificação, né, desse oxigênio que entrou e saiu é muito alta. É um método também bastante confortável para o indivíduo, porque não tem máscara, não tem nada, né? Ele só bebe a água e tem que coletar a urina, que é o único desconforto, vamos dizer assim. Mas o custo é muito elevado, tanto para produzir a água marcada, quanto para analisar esse processo todo de eliminação. Uma desvantagem também é que nesse método não tem como eu avaliar atividades parciais, né? Quanto que a pessoa gastou em caloria quando ela andou de bicicleta por 1h30. Eu só vou ter uma noção do gasto energético da pessoa de 24 horas, do gasto como um todo, mas não de atividades parciais, né? Mas existe esse método, como ele é muito preciso, ele é muito usado para tentar desenvolver equações de predição também, e facilitar outros métodos. Ele tem bastante coisa na literatura atual de pessoas tentando desenvolver técnicas para aprimorar, né? Para aprimorar outros métodos através desse e vice-versa. Vale dar uma olhada. Vamos em frente? Estamos na reta final aqui. Instrumento mecânico, acelerômetro. Vamos lá. Usado na cintura, ou normalmente na cintura ou no pulso, o acelerômetro ele é bem pequenininho, ele parece assim um pouco maior que uma caixa de fósforo, e ele mede a quantidade de movimento que o indivíduo faz. Esses movimentos, se o aparelho estiver na cintura, incluem movimentos tanto nos eixos verticais, horizontais, né? Alguns desses aparelhos também medem a quantidade de passos que a pessoa dá, então, além de mostrar a quantidade de movimento, mostra os passos, e através de diversas equações de regressão, é possível estimar o gasto energético. Quando eu falo diversas, é que vocês imaginem assim, eu não estou medindo a intensidade de nenhuma atividade, estou apenas contando a quantidade de movimento. Então, eu tenho que fazer associações desses movimentos com a frequência cardíaca, ou então pensar em quantos passos, estimar um tamanho de cada passo, e aí eu estimar a quantidade que foi caminhada em termos de distância, e aí chegar numa quantidade de caloria através de estimativas, né? Então, é um conjunto de equações que tem que ser usadas para gerar uma informação de gasto energético através de um aparelho como esse de acelerômetro, né? Eu coloquei novamente aqui a imagem do iWatch, porque alguns desses aparelhos também estão vindo com esse tipo de função, né? O ideal é que essa função fique na cintura, porque se ela ficar na mão, ela vai perder alguns movimentos, né? E esse relógio ele fica mais no pulso, mas ainda assim, a depender de como é a tecnologia do que está, né, ali inserido, né, ele consegue captar os movimentos e dar uma noção para a pessoa, né, da quantidade de movimentação e do gasto energético estimado, tá? A principal vantagem que eu vejo, né, desse tipo de aparelho é que ele encoraja um estilo de vida ativo, né? Eu tenho algumas amigas aqui que elas, assim, elas ficam ligadas nesses relógios o tempo todo. Ah, não, eu ainda hoje não andei todos os passos que eu tinha que andar. Não, olha, eu já fiz tantos movimentos. Assim, a pessoa fica estimulada a se movimentar, né? Então, em termos de mensagem e saúde pública, são aparelhos interessantes, né? Porque eles encorajam mesmo, estimulam as pessoas de maneira simples. E é uma coisa simples da pessoa entender. Eu me movimentei mais, então eu estou gastando mais. Eu não me movimentei o suficiente, meu relógio está apitando, eu vou fazer uma caminhada, né? Essa é uma coisa bastante positiva desse tipo de aparelho. Mas em termos agora de realmente estimar o gasto energético, né, para fins de tratamento, de intervenções, de pesquisa, não é um método muito preciso, na verdade é pouquíssimo preciso, né? Porque não é avaliada, na verdade, a intensidade das atividades, apenas os movimentos, e esses movimentos também pode ter falha, né? Enfim, se a pessoa está sentada e o relógio está na mão e eu estou aqui falando, vai medir vários movimentos que, na verdade,
são bem diferentes, né? Para você computar em termos calóricos tudo isso dessa forma tem muitas limitações, vamos dizer assim. Mas além dessa questão de encorajar o estilo de vida, esses aparelhos eles podem ser associados a outros métodos, né? Então eu posso, por exemplo, junto com a medição da frequência cardíaca, ter também um acelerômetro, junto com o calorímetro, ter um acelerômetro junto, porque daí eu vou ter mais informações, por exemplo, sobre as práticas de atividade física das pessoas, né? Além de eu ver o gasto energético, eu vou ter uma noção de como foi a movimentação, quantos passos a pessoa fez. Então, enfim, acho que eles têm um valor, né, nesse sentido, de agregar a outros métodos, de somar a outros métodos e de mais isso atualmente do que, de fato, calcular o gasto energético através deles, tá? Vamos lá? Método fatorial, é o nosso último. O orçamento das atividades diárias. O orçamento aqui não é de custo, mas é que eu vou listá-las, né? E fazer, tipo, uma lista fatorial de todas as atividades que são praticadas. Então, vamos lá. Registra-se as atividades diárias do indivíduo. Como que eu vou registrar? Através de um questionário, que eu vou entrevistar a pessoa, ou fazer uma entrevista do tipo recordatório, perguntando as atividades que a pessoa fez no dia anterior, por exemplo, ou eu vou solicitar que a própria pessoa faça o registro próprio, ou eu posso acompanhar e observar diretamente quais são as atividades que estão sendo feitas. O importante é que eu liste todas as atividades que a pessoa realizou nas 24 horas, né, de interesse que eu tenho em avaliar o gasto. Após esse registro, essas atividades elas são agrupadas de acordo com a intensidade, né, e depois são convertidas em caloria ou energia, né, usando tabelas de conversão. Vamos lá, ver em mais detalhe como isso funciona. Aqui é um exemplo para vocês de um recordatório de atividade física, feito por uma voluntária nossa, né, aí no campus da UFJ Macaé. Então, além de perguntar os alimentos que a pessoa estava ingerindo, que era um recordatório também de alimentação ao mesmo tempo, foi perguntado quais atividades físicas a pessoa tinha feito. Então, daí a entrevistadora anotou que a pessoa acordou, fez higiene pessoal, e colocou aqui o horário, né? Que daí a gente tem como ver quantos minutos foram. Então, ela acordou, então, por 5 minutos ali, ficou, né, acordada. Higiene pessoal, né, das 6h35 até as 7, né? Então, daí a gente tem aqui a quantidade de minutos que a pessoa ficou fazendo higiene pessoal, que a gente tem uma estimativa, que é escovou o dente, ou tomou banho, trocou de roupa. Às 7 horas, né, foi tomar café. Ficou tomando café por 20 minutos, depois foi para a faculdade. Em 10 minutos chegou na faculdade, ficou assistindo aula. Assistiu aula das 7h30 até as 9, né? Então, aí, nessa maneira, a gente consegue ter uma noção das atividades que a pessoa foi feita, e essas informações aqui foram coletadas através de recordatório. Então, a pessoa foi contando o que ela fez no dia anterior, tá? Aqui já é um exemplo também de voluntário nosso em Macaé, alunos de nutrição, mas é um registro, a própria pessoa escreveu. A gente vê até que o verbo muda, né? Então, acordei, continuei deitada, tomei banho, né? No caso, ela foi anotando tudo o que ela estava fazendo. Então, também é uma forma de registrar as atividades diárias, né? Mas não por recordatório, sim pelo registro da própria pessoa. Aqui é um exemplo de um questionário de orçamento também de tempo, né? De alocação de tempo, de atividades diárias, onde você pergunta para a pessoa, o questionário aqui não está completo, ele tem mais do que esses itens, mas você tem algumas atividades já aqui relatadas e você pede para a pessoa te dizer em horas ou horas e minutos a quantidade de tempo no dia anterior, normalmente, que você pergunta que ela fez. Então, por exemplo, andando no trabalho, a pessoa vai te dizer uma estimativa da quantidade de tempo que ela ficou andando no trabalho. Ou levantando ou carregando objetos de até 10 quilos no trabalho. E você vai perguntando para a pessoa e ela vai te dando uma estimativa de tempo
em cada uma das atividades listadas. Essa é uma outra forma de também conseguir essas informações. Bom, aí, uma vez que essas informações foram coletadas, estão ali, né, registradas de alguma maneira, a gente tem que converter, né? O que a gente quer, na verdade, é que essa coluna aqui tenha as horas, né, e os minutos, e que a gente possa, aqui do lado, ter uma coluna com quilocaloria, né? Mostrando, por exemplo, todas as quilocalorias que a pessoa gastou ao longo do dia, de maneira que, no final, eu possa somar essas quilocalorias todas e ter o gasto energético da pessoa no dia, né? Isso é o que a gente quer. Agora, como que eu vou converter a quantidade de horas que a pessoa ficou andando no trabalho para caloria, né? Vamos lá. Existem algumas tabelas que apresentam valores em quilocaloria por minuto de algumas atividades. Mas a maioria dessas tabelas, elas não levam em consideração nenhuma característica individual, tipo sexo, idade. Algumas até utilizam o peso, mas a maioria delas apenas apresenta um valor médio estimado de quantidade calórica por minuto de algumas atividades. Então, não são as melhores tabelas, tá? Se vocês se depararem com essas tabelas, elas são muito frequentes em alguns livros, texto, né? Mas elas não são as tabelas mais precisas. Existem outras tabelas, principalmente na área da ciência do movimento, do exercício, pessoas da atividade física, que utilizam bastante, são tabelas que apresentam várias atividades físicas e na frente da atividade, a unidade MET, ou de equivalente metabólico, que essa atividade corresponde. Vamos ver melhor o que é isso. A tabela principal de METs, ela é chamada de compêndio de atividade física. Ela foi, enfim, teve várias publicações, uma publicação internacional é do ano de 2000, e ela foi traduzida para o português nessa publicação aqui de 2003. Essa é possivelmente a publicação com a lista de atividades mais completa. Essas tabelas, elas funcionam de maneira muito parecida, a lógica, com as tabelas de composição de alimentos, que vocês já conhecem, né? Então, há uma lista, vamos aqui avançar mais um pouquinho, isso. Então, aqui é um exemplo, né? Aqui tem uma lista de atividade, né? E na tabela de alimentos, a gente tem aqui o alimento, e na frente do alimento, né, a descrição do alimento e a quantidade em caloria. Aqui nessa tabela de MET, a gente vai ter a atividade física e na frente da atividade física, a quantidade em equivalente metabólico que essa atividade física implica. Né? Vamos olhar um pouquinho com mais cuidado aqui, né? A gente pode ver aqui, então, que o ciclismo, desculpa que a imagem está um pouco distorcida, eu não consegui ter uma imagem melhor, mas acho que dá para a gente ver que a gente está falando em ciclismo, e esse é um ciclismo de montanha, ou mountain bike, né? Ele implica em 8,5 METs, né? Equivalentes metabólicos. Já um ciclismo a menos de 16 km por hora, né? Feito por lazer, implica 4 METs, né? O que essa tabela está me mostrando? Que quando eu tenho um ciclismo por lazer e uma velocidade baixa, eu tenho um equivalente metabólico que é menos da metade daquele que é gasto em ciclismo de mountain bike, por exemplo. E muito maior que isso ainda é um ciclismo numa velocidade mais alta, de 22 a 25 quilômetros, numa corrida, né? Aí eu tenho um equivalente metabólico de 10, né? Que ele é superior aos anteriores. Mas o que é esse equivalente metabólico? Vamos ver com mais calma. Vamos lá. Um MET, ele equivale a 3,5 ml de oxigênio por quilo de peso por minuto. É uma unidade de medida, tá? Uma maneira de expressar ali a energia implicada naquela atividade. E ela é expressa, cada vez que eu vejo um MET, eu estou falando em oxigênio por quilo de peso por minuto. Colocando em termos práticos, é bem simples. Por exemplo, se eu tenho um indivíduo de 60 quilos, que é o exemplo que eu coloquei aqui,
fazendo ciclismo de lazer, que é o que a gente viu, acabou de ver ali na tabela, que é 4 metros, né? Por 2 horas, ele vai gastar 480 calorias. Como que eu achei isso? Eu peguei 4, que é o valor do MET, multipliquei por 2, que é a quantidade de tempo em horas que o indivíduo ficou fazendo a atividade, e multipliquei por 60, que é o peso da pessoa em quilos. Isso dá 480 e o resultado já sai para mim em quilocaloria, tá? Não é complicado, você basta olhar na tabela o valor da atividade, né? Então, aqui que está o valor de 4, né? 4, ciclismo de lazer. Então, eu peguei esse valor de 4, ele veio para cá, o 2 veio porque eu tinha feito um registro e anotado que a pessoa tinha realizado ciclismo, tipo andou de bicicleta, algo simples, ciclismo de lazer por 2 horas, e eu sabia previamente que a pessoa tinha 60 quilos. E com isso eu chego na caloria gasta para aquela atividade específica. Então, daí se eu tenho uma lista com várias atividades que a pessoa fez ao longo do dia, eu faço esse processo para todas as atividades, somo tudo ao final e eu vou ter a quantidade calórica gasta pela pessoa durante o dia. É o gasto energético total diário, que vai ser o somatório desses gastos energéticos parciais de cada atividade que a pessoa realizou ao longo do dia. Parece um pouco confuso porque talvez seja novidade, mas é bem simples de ser feito, na verdade. Essas tabelas de MET, elas incluem várias atividades, assim, isso é uma coisa positiva, elas têm várias atividades, bastante diversificadas, mas elas não consideram características individuais também, como sexo e idade, apenas o peso. Mas pelo menos o peso está incluído, né? O que já é um avanço. Mas, independente se esse ciclismo que eu acabei de avaliar aqui, se foi uma mulher nova ou idosa, se foi homem, se a composição corporal, como era. Então, isso tudo fica diluído numa estimativa, né? Esse valor de 480, ele é uma estimativa média, né, de gasto energético para atividade de ciclismo de lazer por uma pessoa de 60 quilos. As características dessa pessoa, elas não são expressas, né, através de nenhum dado dessa tabela, tá? E existem alguns estudos mostrando que esses valores de equivalente metabólico que estão listados na tabela, eles não são muito adequados para os diferentes grupos populacionais que existem, né? Também são valores gerados normalmente em países, né, norte, né, do hemisfério norte, a grande maioria Estados Unidos e Europa, e quando você faz essas mesmas avaliações com pessoas no Brasil, por exemplo, comparando, né, se elas usam um calorímetro, por exemplo, e fazem uma caminhada, e a gente vê a quantidade de gasto energético delas para essa caminhada usando a máscara, e compara com a quantidade de gasto energético que era gerada, que seria gerada pela tabela, né, de MET, a gente vê que diferenças grandes, né, então existem vários estudos que questionam se a amostra que foi utilizada para gerar esses dados tabelados era grande o suficiente, se era coerente, porque, na verdade, não bate muito, né? Então, enfim, também é um dado estimado, né? Que ele dá uma aproximação do gasto energético daquela atividade, mas com várias limitações. Vamos olhar mais um pouquinho dessas limitações aqui num outro trecho dessa tabela de METs, né? Aqui eu estou mostrando outras atividades, então tem atividades de caça e pesca e atividades domésticas, tipo varrer tapete, varrer chão, limpeza pesada. Isso é uma coisa bacana desse método, né? Porque ele tem várias atividades. Vocês vão olhar depois da publicação, tem várias atividades de todo tipo, escovar o dente, tomar banho, né? A minha atividade preferida é essa que eu marquei aqui em azul para vocês, que é caça ao pato selvagem em terreno pantanoso, brejo ou espelho d'água. Eu acho essa o máximo. Acho o máximo imaginar que um coletivo de pessoas usando um calorímetro de máscara foram caçar pato selvagem em terreno pantanoso, com certeza não foi no Brasil,
E aí, a partir desse conjunto de pessoas, se gerou um equivalente metabólico de gasto energético de 2,5 METs para essa atividade. Eu acho que esse aqui é um exemplo muito interessante, porque ele mostra o quanto que essas tabelas elas são muito relacionadas ao hemisfério norte, né? Atividades de caça e pesca a pato selvagem não são hábitos no Brasil, né? Então, mostra a fragilidade, né, de uma amostragem de pessoas, não só pelo tipo de atividade que é feita, mas porque essa atividade não a gente talvez nunca use, né, essa informação aqui. E já outras atividades no Brasil, por exemplo, como o frescobol, né, não tem na tabela, né? Porque frescobol não é uma coisa que existe internacionalmente, então não tem. Então são coisas desse tipo que que trazem as fragilidades, né? Então, algumas coisas a pensar, que aqui acho que a gente enxerga bem. A tabela, ela não é muito característica da população nossa brasileira. A gente também há de se imaginar que não foi um grupo muito grande de pessoas que foi fazer caça ao pato no terreno pantanoso usando o calorímetro, provavelmente uma amostra bastante pequena. Essa amostra também é de se pensar que não deve ter tido uma variação grande em termos de várias mulheres, vários homens de diferentes idades. Não, provavelmente uma amostra masculina, né, ou prioritariamente masculina, de homens, de adultos, né? É um tipo de atividade que nos Estados Unidos é bastante praticada por homens adultos de meia idade ou mais velhos, enfim. Então, há várias questões, né, que a gente pode trazer para problematizar os números que a gente vê nessas tabelas, né, e a fragilidade delas. Ainda assim, é algo bastante interessante, né, de pensar que caçar o pato em terreno pantanoso gasta metade de equivalente metabólico do que gasta uma caça em geral, né? E se eu for caçar cervo, alce ou animais silvestres, é bem maior a quantidade de equivalente metabólico. Eu acho essas informações, assim, extremamente interessantes. Não digo que elas sejam úteis, mas eu acho que é interessante a gente saber que é possível a gente coletar esse tipo de informação e ter essa ideia, né, de que se eu faço atividades domésticas de varrer tapete, varrer o chão, eu gasto 3,3 METs, e que isso é mais do que caçar com arco e flecha, né? Em termos de gasto energético. Então, assim, são coisas que a gente pode refletir sobre isso, né? Mas também mostram as limitações da tabela em si. Vamos em frente um pouquinho. Alternativamente às tabelas de MET, não muitas, existe uma tabela recomendada pela FAO, que compila dados de alguns estudos, mas essa tabela da FAO, ela expressa atividades físicas, fatores, né, de atividade física, como os múltiplos da taxa metabólica basal. Então, não são apresentados METs, também não são apresentadas quilocalorias, mas são apresentados fatores que você vai multiplicar pela taxa metabólica basal e conseguir achar o valor calórico da atividade imparcial. A principal vantagem disso é que, nesse caso, está sendo levado em consideração características individuais, pelo menos de sexo, idade e peso, porque essas informações são necessárias para o cálculo da taxa metabólica basal, né? Nas equações de predição. Então, no mínimo, idade, sexo e peso vão estar sendo considerados. Esse é um trecho da tabela da FAO, não é tudo, né? Aqui está só um trecho pequeno, com várias atividades. Então, por exemplo, aqui, sentado, quieto, né? Que gasta uma Physical Activity Rate, tá? De 1,2. Então, em relação à taxa metabólica basal, né? Então, em relação ao basal da pessoa, ficar sentado quieto é um pouquinho a mais, né? Pensa que o basal é equivalente a 1. Então, dormindo aqui é 1, né? Porque é praticamente igual à taxa metabólica basal. No caso, igual, 1. Sentado, quieto, mas está sentado, tal, 1,2, é um pouquinho a mais do que a taxa metabólica basal. Já andando devagar, já é 2,8, né? Então, é uma atividade que implica
no dobro e mais um pouco da taxa metabólica basal. E aí nós temos como utilizar esses valores para também, pequenos cálculos, não são complicados, estimar a quantidade calórica gerada nessas atividades que estão listadas, tá? A principal desvantagem, né, ou problema dessa tabela é que existem poucas atividades listadas. Aqui não estão todas, mas não é muito maior do que aqui, tá? Então, faltam estudos com isso, né? Mas para fazer essa análise fatorial das atividades e ter no final uma quantidade calórica de gasto energético do dia a partir dessas atividades registradas fatorialmente, essa lógica aqui de pensar em múltiplos da taxa metabólica basal é bem interessante, é promissora, vamos dizer assim, porque inclui atividades, inclui características individuais das pessoas, então tem uma chance de ter uma estimativa mais precisa, né? Mais interessante, tá? Aqui eu fiz um quadro que ele começa nesse slide e vai para o próximo, tá? Com resumo de todos esses métodos para tentar ajudar vocês um pouco a não se perderem. Eu sei que é muita informação, então aqui eu tenho calorimetria direta, indireta, frequência cardíaca e água duplamente marcada. Eu coloquei de maneira bem simples o que cada método faz, qual as principais desvantagens, principais vantagens, e no próximo slide está o acelerômetro, o fatorial de atividades, que nós acabamos de falar, e o método simplificado da taxa metabólica basal vezes o nível de atividade física. Acho que, para não ficar perdido, vale olhar o quadro aqui com calma. Para refletir, fica para vocês fazerem assim que possível, porque acho que vocês vão gostar de fazer, né? A ideia é calcule seu gasto energético pelo método simplificado de TMB vezes o nível de atividade física e pelo método fatorial. Quais vantagens e desvantagens você percebeu em cada método? Qual o método mais adequado, na tua opinião? Para calcular o método de taxa metabólica vezes NAF, aqui mesmo nos slides estão a equação de predição da TMB. Vocês têm que escolher um fator de nível de atividade física, que também está nas tabelas aqui, e multiplicar. Você vai ter um valor de gasto energético. E para fazer o seu método fatorial, vocês têm que listar as atividades de vocês de um dia inteiro, 24 horas, depois tentar agrupar essas atividades, né? E converter cada uma dessas atividades em caloria, utilizando uma tabela. Nesse momento, para fins de vocês treinarem, a minha sugestão é que usem o compêndio em Matches, porque ele está facilmente disponível para vocês online, tem em português, né? Acho que vai ser bem simples. A tabela da FAO também está disponível, mas acho que é um pouco mais confuso. Utilizando as informações para o cálculo de MET, acho que vocês conseguem bem fácil, tá? Além disso, tentem calcular também o gasto energético de um amigo ou de uma pessoa da sua família, também por ambos os métodos. E aí, veja como foi a experiência, para refletir. Se a experiência foi parecida de quando você fez o seu próprio, ou foi diferente por ser de outra pessoa, o que você achou, tá? Depois eu vou ficar curiosa para ouvir. Referências para vocês, as que estão marcadas em verde são indispensáveis, tá? Essa primeira, ela é um capítulo de um livro-texto, está disponível online, tá? Tá no Cielo Books, do professor Luiz dos Anjos e da esposa dele, a Vivian Varley, tá? Esse assunto de gasto energético, eles são referências no Brasil. Então, vocês vão ver muitas referências sobre que são Anjos, né, ou Varley, e sempre que vocês quiserem buscar sobre esse assunto, é bem importante conhecer esses dois autores, tá? Eles sempre produzem bastante coisa nessa área. Aqui é um estudo sobre água duplamente marcada, caso vocês queiram olhar, que eu acho que é o método menos explicado aqui nessa minha aula de hoje, tá? Esse outro texto também é do professor Luiz dos Anjos, é sobre a carga de trabalho de lixeiros, né, no Brasil. E é muito interessante, porque ele usa o método da frequência cardíaca, discute a importância em saúde pública, para a saúde do trabalhador, da atividade física. Acho bem interessante, vocês conseguem ver a aplicação do método da frequência cardíaca de maneira direta em algo bastante relacionado com a saúde do trabalhador.
E esse último aqui, que também do professor Luiz dos Anjos com a equipe, sobre o gasto energético em adultos de Niterói. O que eu gosto bastante é que eles utilizaram aqui vários dos métodos que a gente comentou, utilizaram a parte fatorial de atividade física e a conversão dessa parte fatorial através da tabela da FAO. Então, vocês conseguem ver como isso foi feito de maneira prática num estudo, vale a pena. Se vocês quiserem saber mais sobre taxa metabólica basal, aqui tem duas boas referências, tá? Essa primeira, principalmente, que é um estudo de revisão, traz bastante informação, bem rica. Aqui são as referências de gasto energético, né, ou de requerimentos de energia. Essa primeira é a publicação da FAO, onde vocês encontram essa tabela que eu comentei, que eu apresentei com os múltiplos de TMB para cada atividade, tá? Essa daqui é a tabela que mostra os níveis de atividade física e de estilos de vida, então, que explica o estilo de vida para aquela tabela de atividade física, de nível de atividade física. Essa publicação, ela também aparece dentro dessa, então, qualquer uma das duas vocês conseguem achar essa parte de nível de atividade física bem descrita, para vocês entenderem o que está sendo chamado de estilo de vida, tá? E essa daqui é o compêndio de atividade física em METs em português, também disponível facilmente, só vocês jogarem o título no Google que vocês vão conseguir acessar facilmente, tá? Por hoje é isso, tá bom? Um abraço, até breve.